ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi. No episódio de hoje, vou contar a história de uma personagem que na verdade são dois. Mãe Cacilda de Assis, a médium, e o Exu Sete da Lira, conhecido como seu Sete da Lira, o espírito que juntos conquistaram o Brasil entre os anos 1960 e 1980 e se tornaram um fenômeno pop inacreditável a ponto de ter chacrete incorporada e político fazendo fila para ver Exu, além de mudar as regras na censura do país. Vem aqui com a gente ouvir essa história que, de tão moderna, nunca poderia ter acontecido hoje. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Danilinho, meu amor, que vinho o nosso melhor patrocinador, o Drinco, mandou pra gente hoje? O vinho de hoje é o Clos de los Siete 2021, um tinto argentino produzido com as uvas Malbec, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot. Um monte de uva. E ele é um vinho super tradicional na Argentina. Tanto que a safra de 2018 esteve entre os 100 melhores vinhos e a de 2021, ou seja, esta, está entre os 100 melhores vinhos argentinos. E ele está por R$100 lá no Drinco. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Para começar, Cacilda de Assis, mais conhecida como Mãe Cacilda, nasceu em Valença, no estado do Rio de Janeiro, em 1917, em uma família bastante católica. Ela teve uma infância relativamente tranquila, até que no seu aniversário de 7 anos teve um desmaio e entrou em coma. Aí chamaram um médico? Nada. Fizeram o que se faz em 1924 no sul do estado do Rio de Janeiro. Apareceram os tios que indicaram para ela a única solução: uma benzedeira. Os pais dela a princípio não gostaram da ideia, mas logo cederam. E a benzedeira deu o veredicto. Isso é possessão espiritual. Com isso, os pais procuraram a Federação Espírita Brasileira e começou o desenvolvimento espiritual da jovem Cacilda. O que você achou, Daniel? Típico Brasil. Você acha que desmaiou seu filho, leva na benzedeira? Leva. Possessão espiritual. Com certeza. Bem, conforme o tempo foi passando, Cacilda foi se aproximando mais das religiões de matrizes africanas do que do espiritismo mesa branca. Assim, aos 15 anos, fez sua iniciação, e aqui estamos em 1932, no terreiro do Pai Benedito do Congo. Pai Benedito foi muito importante, guiando Cacilda na sua vida na Umbanda, e foi só em 1938 que seu principal guia, o Exu Sete da Lira, foi assentado na sua cabeça, depois de algumas aparições. Cacilda ficou no terreiro do Pai Benedito entre 1932 e 1958, ou seja, dos 15 aos 41 anos, quando já tinha se tornado a principal chefe espiritual do terreiro. Mas a sua vida espiritual ainda ia mudar bastante. E aqui vamos para aquele momento em que as coisas mudam muito pela primeira vez. Um dia, Cacilda recebeu uma mensagem da sua pombagira, Dona Aldara Maria, dizendo que o filho de Cacilda jogasse na loteria os números que ela ia cantar. Se eles ganhassem, eles deveriam pegar o prêmio todo e montar o próprio terreiro. Adivinha o que aconteceu? Perdeu. Ganharam na loteria. Pois é, assim surgia a tenda espírita Filhos da Cabocla Jurema, o que eu achei uma sacanagem, eu ia chamar Filhos da Pombagira Aldara, né, porque foi ela que deu os números. Primeiro no bairro do Cavalcante, no Rio de Janeiro. Com o crescimento absurdo do terreiro, muito por conta das consultas do seu Sete da Lira, que acabou pegando fama de milagreiro, o espaço precisou ser transferido para o bairro do Santíssimo, uma área afastada e pouco habitada da zona oeste do Rio. E essa região, que era um grande vazio, começou a ter um pouco impulsionada, já que milhares de pessoas visitavam o terreiro todas as semanas. Os rituais do terreiro sempre começavam com os pontos de firmeza, seguidos por cantos dedicados a Santo Antônio, além de músicas compostas pela própria Mãe Cacilda, que até hoje é reconhecida como compositora. Após esses primeiros momentos, seu Sete virava o MC do lugar e mostrava gosto por uma vasta seleção de músicas que incluíam sambas, valsas, boleros e até músicas clássicas, em especial Paganini. Também era fã da famosa Ave Maria de Gounod. Essas músicas eram acompanhadas por instrumentos como atabaques e cavaquinhos, pandeiros e chocalhos, além de outros instrumentos, é claro.
Mãe Cacilda, quando incorporada de seu set, também tinha um visual característico que ficou marcado na cultura popular. Colete, gorro, cartola, botas e uma capa pesada de 7 quilos que a médium vestia durante longas madrugadas, sempre acompanhada de uma garrafa de cachaça e um charuto. As roupas, claro, nas cores favoritas do Exu, preto e vermelho. Além das consultas semanais que chegavam a receber o absurdo de 20 mil pessoas no início dos anos 70, aconteciam outros eventos no terreiro. A feijoada, organizada por Mãe Cacilda, transformou-se em um dos eventos mais disputados dos subúrbios cariocas dos anos 60. A festa começava às 14 horas do dia 7 de setembro e seguia sem hora para terminar, assim como os atendimentos, que iam pela madrugada. Melhor que manifestação de golpista, né? Tem mais gente, né? Então, as giras se estendiam por toda a noite e muitas vezes só terminavam quando os frequentadores decidiam ir embora. Com isso, a fama de seu set da lira, como um poderoso Exu, espalhou-se pela cidade, atraindo personalidades como jogadores de futebol, políticos e artistas para o terreiro. O reconhecimento foi tanto que Mãe Cacilda se tornou a primeira mãe de santo a aparecer na capa da famosa revista Cruzeiro, vestida com seu traje de seu set, O que trouxe ainda mais fama para o terreiro, onde declararam que o terreiro era o Maracanã da fé, dada a quantidade de gente frequentando. Se fosse hoje em dia no Brasil, eles botavam fogo nas revistas, né? Não é absurdo? É tipo você pensar que isso estava acontecendo nos anos 70. Ela também foi convidada para gravar um LP com seus pontos, lançado pela gravadora Odeon, e conquistou um programa na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro para divulgar a Umbanda. Imagina se isso seria possível hoje. Não tem chance. Durante o carnaval, surgiu o Bloco da Lira, onde seu set se fazia presente e chegou até ganhar prêmios de destaque. Além disso, foi lançado um adesivo de proteção inspirado em seu set, que virou febre entre os motoristas cariocas, consolidando a figura do Exu como ícone popular e protetor de veículos. Aí eu peguei aqui uma descrição do local, do terreiro, que está na Wikipedia, mas, gente, achei legal para trazer para vocês entenderem os espaços. É uma matéria publicada pelo jornalista José Edson Gomes no jornal Última Hora. Abre aspas. Misto de candomblé, quimbanda e umbanda, num rito traçado que fugia às normas gerais em uso no Rio de Janeiro, quando os cultos obedeciam regras mais ou menos definidas, com tendências claras para a magia negra, embora praticassem a magia branca, ou vice-versa, ela começou por uma variação notável. Dentro de seu imenso terreiro, um sítio de muitos hectares entre a Estação do Santíssimo e a Avenida Brasil, foi construído um templo branco, grande, espaçoso, enfeitado, destinado a uma umbanda pura, o Roncó da Cabocla Jurema. Ali as sessões eram mais ou menos restritas, destinadas a adeptos da umbanda da magia branca. Alguns metros abaixo, fora do bosque e depois da cachoeira, foi construído um imenso galpão praticamente aberto, onde funcionava a gira de seu set. Com um bar e uma espécie de parque de diversões anexo, onde eram vendidos desde velas a produtos diversos ligados ou não ao culto, o centro exercia a verdadeira atração do lugar. Não somente pela diversidade de culto, mais liberal e mais misterioso, como pela beleza folclórica. Ali havia não só uma aproximação com Iemanjá, a maravilhosa deusa das águas, expressão feminina dos orixás, mas também o culto de Exu, o poderoso deus do bem e do mal, das profundezas e da salvação, dos caminhos escuros e das estradas luminosas, conforme a maneira de tratá-lo melhor, pela qual seja invocado. Curioso, né? Essa descrição parece um local imenso. Aparentemente era, né? Cachoeira, bosque, caramba. Aí nos anos 1970, tudo ia mudar em um dia muito particular. Mais especificamente no dia 29 de setembro de 1971, que foi o dia em que o Exu, Sete da Lira, foi nos 2 programas de maior audiência da televisão brasileira, incorporado e causou. Agora vamos às explicações iniciais. Chacrinha e Flávio Cavalcante, 2 dos maiores apresentadores da TV da época, frequentavam o terreiro. Flávio Cavalcante, inclusive, a gente tem um episódio aqui. Chacrinha, estamos devendo. E segundo li, Flávio Cavalcante foi o primeiro a convidar o seu set. Ele topou, falando que precisava divulgar sua mensagem. Diz que Dona Cacilda não ficou muito feliz com isso, mas se resignou. No dia 29 de agosto de 1971, a noite prometia ser histórica para a televisão brasileira. Às 19 horas, Mãe Cacilda, já incorporada por seu set da Lira, entrou triunfante nos estúdios da Rede Globo para apresentar o Buzina do Chacrinha. Ela era a grande atração da noite em um momento de imensa disputa com o programa de Flávio Cavalcante, que estava na TV Tupi. Enquanto Chacrinha cumprimentava os telespectadores, Mãe Cacilda se posicionava no palco, cercada por músicos e assistentes. Vestida a caráter e com cachaça na mão, ela começou a jogar e baforar a bebida sobre o público. Com o microfone em mãos, seu set assumiu o controle da apresentação, e a batida dos atabaques criou um ambiente propício para relatos de curas milagrosas.
cegos recuperando a visão, pessoas que superaram infartos e deficientes que se levantavam de suas cadeiras de rodas. Os fiéis entoavam canções celebrando a cura do seu set, e a energia do estúdio atingia níveis insustentáveis, com muitos invadindo o palco em um frenesi contagiante. A situação tomou um rumo inesperado, quando entre risos e contorções, as chacretes começaram a passar mal, aparentemente incorporando pombagira. Você já viu o chacrete incorporando pombagira? Não vi, perdi isso. Então, acho que você não tinha nem nascido, Danila, foi em 71. A euforia foi rapidamente substituída pelo silêncio reverente quando seu set começou uma oração pelo filho do Chacrinha, Nanato Barbosa, que semanas antes havia ficado tetraplégico após um acidente em uma piscina. O velho guerreiro, emocionado, se acabou de chorar. Foi uma apoteose, não foi? É. O que você tá achando disso? Não, sei lá, não vou debochar de fé nenhuma, enfim. Mas basicamente foi um Exu no programa do Chacrinha e causou uma comoção a ponto das chacretes incorporarem e todo o resto. Após 2 horas de espetáculo, a equipe Flávio Cavalcante pegou Mãe Cacilda e a levou para os estúdios da Tupi. O que se seguiu foi uma nova onda de histeria coletiva, resultando em um congestionamento de quase 2 quilômetros na proximidade da emissora. A polícia teve que ser chamada para conter a multidão que tentava forçar a entrada no auditório, em busca de mais um momento de fé e magia que havia tomado conta da televisão e dos corações dos brasileiros. No Brasil de hoje estavam querendo botar fogo, né? Já imaginou que loucura? As pessoas correndo para as emissoras para tentar encontrar um Exu. Mas, Danilinho, você acha que isso ia ficar assim? Igreja Católica e milicos, né? Porque a gente estava no meio da ditadura. Iam deixar um Exu brilhando em horário nobre? Eu acho que sim, né? Faz sentido deixar. Eles são legais. Não! Aí aconteceram algumas coisas. A primeira, para não acharmos que esse é um assunto recente, foi uma bela de uma fake news. Naquele mesmo dia, um evento trágico teria ocorrido em São Gonçalo. Às 13h30, Everaldo Ferreira da Silva, de 31 anos, decidiu tirar a própria vida na casa de um vizinho. Ele se suicidou com um disparo de arma de fogo no ouvido, deixando o revólver Taurus calibre 32 no local. Como vocês podem entender, ele morreu às 1h30 da tarde. E Cacilda entrou no ar às 19 horas. Ou seja, no horário das apresentações de Cacilda, o corpo de Everaldo já estava aguardando a autópsia há horas no IML do Rio. Apesar disso, no dia 1º de setembro, o Notícias Populares de São Paulo vinculou a morte de Everaldo à apresentação de Mãe Cacilda, insinuando que o espetáculo de incorporação e curas promovidas pela médium teriam influenciado a tragédia. Uma coisa completamente maldosa, né, na verdade. Mas é Notícias Populares, você queria o quê? Que eles respeitassem os horários da morte. Tá. A tragédia rapidamente se transformou em um escândalo, totalmente sem sentido. Além dessa história, uma outra de que vizinhos tinham atirado um no outro porque ficavam discutindo se Exu era homem ou mulher, aumentaram a polêmica. Aí vem as reações que estávamos esperando. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, criticou publicamente Mãe Cacilda, alegando que a presença dela e de seu set prejudicava a imagem do Brasil no exterior. O bispo Dom Ivo Loscheiter foi incisivo, alertando sobre os perigos das sub-religiões. A indignação se espalhou pelos carolas e o cardeal Dom Eugênio Salles também se manifestou em seu programa de rádio, alertando os ouvintes sobre a ameaça que a Umbanda representava. Imagina isso em 2024. Mas é um cerne, né? As críticas não se limitaram apenas ao âmbito religioso cristão. Manuel Queiroga, presidente da União Brasileira de Estudos de Preservação dos Cultos Africanos, foi convidado para o programa do Silvio Santos, onde fez declarações contra a Mãe Cacilda, alegando que as religiões afro-brasileiras estavam sendo manipuladas por mistificadores em busca de lucro fácil. Essa declaração foi interpretada como um ataque direto à Mãe de Santo, gerando reações hostis de seus seguidores. A polêmica foi crescendo e culminou com uma ação drástica do governo militar, que decidiu suspender por 8 dias os programas de Chacrinha e Flávio Cavalcante. Walter Clark, diretor-geral da Rede Globo, e Almeida Castro, diretor artístico da Tupi, se reuniram para discutir as consequências da situação. O resultado foi a assinatura de um protocolo visando eliminar atrações consideradas de mau gosto das emissoras. Com o aumento da censura, os programas de auditório passaram a ser alvo de vigilância ainda mais rigorosa, restringindo a presença de artistas de esquerda e limitando a participação de indivíduos que poderiam ser considerados problemáticos, como costureiros e figurinistas, que eram abertamente gays. Então, basicamente, não podia esquerdista macumbeiro e nem gay. Parece bastante hoje em dia, né? Mesma coisa. Apesar da falta de apoio da Federação de Umbanda e das críticas que recebia, Mãe Cacilda se manteve firme e a frequência de seu terreiro aumentou significativamente após os incidentes, né? Porque, amigos, publicidade ruim também é publicidade, Pablo Marçal que o diga. Milhares de pessoas passaram a comparecer a cada sessão,
levando à necessidade de ampliar ainda mais as instalações para acomodar a multidão. Esse fenômeno continuou até 2002, quando Mãe Cacilda decidiu se afastar de vez das atividades de atendimento. Assim, ela já vinha parando desde os anos 90, né? Mas ela parou mesmo em 2002. Aí ainda dava consultas, mas só para os seus familiares, até falecer de causas naturais em 2009, aos 92 anos de idade, encerrando um capítulo marcante da história da Umbanda e da cultura popular brasileira. Do que sobrou da história de Dona Cacilda foram as músicas, seu culto ao Sete da Lira e algumas presenças também no Carnaval. Ela também é estudada e foi reconhecida como da divulgadora da Umbanda, uma religião derivada do Candomblé e puramente brasileira que ainda não era muito divulgada. E ela basicamente passou todo o século XX divulgando a Umbanda. E essa foi a história de Dona Cacilda de Assis, Mãe Cacilda. O que você achou, Danilo? É bem curioso, né? Principalmente nesse paralelo, quando a gente faz o que ela fez nos anos 60 e 70, em plena ditadura militar, e o que a gente tem hoje, né? Como possibilidades de uma religião africana ter destaque na TV, né, em programas importantes. É, como se ela tivesse ido no programa do Mion, no Hulk, no Caldeirão do Hulk, incorporada como um Exu, na verdade, uma mulher de meia idade, vestida como homem, né, com uma cachaça e um charuto, e falando como se fosse um Exu, que é considerado uma das figuras, entre aspas, diabólicas, né, tipo, ele não é visto como um dos... Porque Iemanjá ainda tem uma visão, Ogum e tal, são orixás que tem uma visão um pouco mais positiva, né? Exu não, o Exu é meio que atrelado ao diabo. Exu caveirinha. Então, tranca-rua, né? Tem várias denominações. Porque é uma entidade mensageira, né? Então, como entidade mensageira, ela tem esse movimento que vai pro inferno, vai pro céu e tal. Bem, é isso. Tem mais algum comentário sobre a... Não, segue o jogo. Então vamos pros recadinhos? Bora. Só porque eu uso um 7 pendurado no pescoço, perguntaram assim, seu moço, o que isso quer dizer? Eu só me satisfeito se você quiser saber. Só responder contigo, ele vai compreender. Recadinhos. Danilinho, se alguém quiser falar pra gente que incorpora seu Sete da Lira e quiser mandar uma mensagem, ou ter um contato com a Pombagira Aldara e queira passar pra gente os números da loteria, como faz? Manda um e-mail para contato@muitopior.com.br ou pode procurar a gente nas redes sociais, a gente tem o Facebook, o Instagram e o X, ou pode deixar mensagem pra gente nos nossos canais no Spotify e no YouTube. É isso aí, agora vamos pros recadinhos, começando pelo Spotify. A Ângela, no episódio dos Jingles Parte 2, mandou: maravilhosos esses 2 EP de Jingles, parabéns. Já no incêndio do Ninho do Urubu, o Maracaki, na verdade, Maraki K, falou: adorei a história, vocês são adoráveis. Minha companhia há muitas noites. Olha aí, adorável. Eu adoro ser chamada de adorável, pode me chamar de adorável sempre. Obrigada. A Tânia Alexandre mandou: obrigada por não nos deixar esquecer essa tragédia anunciada. Fico ansiosa aguardando as terças-feiras para ouvir vocês. Não precisa ficar ansiosa não, calma. Eu acho fofinho. Pode ficar ansiosa sim. Já a Adriana Nascimento mandou: no Ninho do Urubu, episódio de Canalhas BR. Poderia ser. Já o Leonardo Paulista, em Chico Science, o caranguejo do Mangue Beach, mandou: gostei da história. Triste, mas me enriqueceu. Obrigado. Olha aí. No Instagram, Gisele Silva Rumin mandou: mais uma tragédia provocada pelo jeitinho brasileiro de não resolver nada. Muito obrigado pelo episódio, casal. Acho que esse episódio do Ninho do Urubu é uma aula, né, de como o Brasil às vezes leva as coisas com a barriga e dá ruim. Já a Margarida Pontes mandou uma mensagem: olá, galera. Sobre o episódio dos 9 chineses da ditadura, caso totalmente absurdo, me chamou a atenção não só a atitude desastrada do Itamaraty, como tem a falta de atuação da diplomacia chinesa, no caso. Não é possível que 2 governos tenham se entendido tão bem para fazer transações comerciais nas últimas décadas, sem ter se resolvido esse caso. Nem um pedido oficial de desculpas, nem devolução de dinheiro. Impressionante. Fiquei interessado na dica do livro sobre o caso. Vou ler. Um abraço para os 2. Aí tem várias circunstâncias, né? Primeiro era a ditadura brasileira que não ia admitir uma situação dessa, e o governo chinês, naquela época, a China não era que é a China hoje, né? Então, ali ficava impossível, mas depois até, assim, rolou um caso, a Dilma ia fazer esse reconhecimento, mas deu errado, né? Deu errado. A Ideia Uecubo mandou pra gente uma dica de pauta da história do alemão que educou o indígena como experimento. Coisa de alemão.
Bem coisa de alemão. Já no YouTube, a gente tem a Mônica Silveira, que mandou um coraçãozinho e também mandou obrigada, casal, material muito bem feito e necessário no incêndio do Ninho do Urubu. Obrigado. A Andréa, claro, falou que crime tudo que o Flamengo fez desde o início. Lembro de ter ficado triste na época e agora fiquei de novo sabendo como ainda pior do que foi reportado. O Flamengo foi muito... O clube em si, assim, a instituição não tem tanta culpa, né? As pessoas que estavam cuidando ali, que falaram uma coisa, fizeram outra, foi muito bizarro. Lidaram muito mal. Muito mal. Aí a Nana PJ mandou um casal, seria possível fazer um episódio sobre o Washington Oliveto ou a morte dele ainda é muito recente? Obrigada. É possível, claro, mas tá... Vamos dar um tempinho aí, né? Não, vamos fazer. A gente tem, na verdade, uma lista de pessoas que morreram recentemente pra gente fazer episódio, que é o Jô Soares, a Gal Costa e a Rita Lee, que eu tô lembrando agora. E o Washington Oliveto vai entrar. E eu posso até contar como eu conheci o Washington Oliveto. Mas só pra quebrar a regra, que toda regra tem exceção, semana que vem a gente vai ter um defunto fresco. Quem? Aguardem. É bom falar de defunto? Porque é um canalha. Ah, tá, tudo bem. Então, beleza. Já o Arthur V. Vieira mandou no caso Iolo, nossa, bem antigo. O mais louco é que o Tubergato Galáctico estudou com ele nessa época que antecede a morte dele. Olha aí. Que loucura, eu também não sabia disso. Já no episódio Volvarik 810, falando, na minha cidade, Groeiras, no Ceará, há um túmulo bem conhecido por ter uma réplica de um avião. Trata-se do túmulo de um dos comissários deste voo, Expedito Gomes Vasconcelos. Olha, não sabia disso. Curioso, né? E já no Mistério dos Irmãos Aragão, a Witch63 blá 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 falou, vocês são muito ridículos, não sabem nada e ainda ficam rindo. Sim, somos tudo isso. Ei! Seu ridículo. KKKKK. Aí eu vou falar sobre o e-mail, que na verdade um queridíssimo nosso, que é o Ricardo Cravo, mandou um e-mail e eu vou ler. Caros Camila e Danilo, tenho sempre acompanhado vocês e quero agradecer demais pela lembrança e pelo carinho. Você tá no nosso coração. Tenho percebido que a sessão de recadinhos tem aumentado. Isso é muito bacana. Parabéns, é verdade. Olha aí. Como fui mencionado como pauteiro oficial do podcast, e se eu puder abusar da generosidade de vocês, vou logo pedindo 2. E aí ele pediu o Efeito Casimiro e o Cidadão Boylissen. Olha aí, o Cidadão Boylissen, ele não tem um episódio só dele, mas ele é o fio condutor do nosso episódio da Oban. Então tem tudo que ele fez tá lá. Então tá. E o outro a gente vai ver sim, o Casimiro, Efeito Casimiro, que eu não sei o que é, mas vamos ver. E quem também curtiu o episódio foi Kelfinha, Nana PJ, Fabiano G. Silva, CF Souza, Marcelo Abreu, próprio Ricardo Cravo, João Henrique, Evaldo Novellini, a Silva Almin e a Andréa Cubas. E também no Facebook nós temos o Alexandre Straioto, o Renato Alves, o Olímpico de Jesus e Ieda Lene. Nossa, essa semana o Facebook deu uma aumentada de grupo, um grupo de gente. E é isso que eu tenho de recado. Você tem mais algum? Tem sim, lá no X. Voltou. Nossa querida Kelfinha falou baile country. Cuspiu o chá. Aqui. Baile country foi pesado. E foi isso? Reconheço. E são esses os recados? Não, também tem que mandar um salve pra que ele voltou, né? Porque o X voltou, o nosso querido Cláudio Chuba. E o nosso querido também é Romance Não É Minha Área. É Romance Não É Minha Área? Não é. Qual será a área? Bem, muito bom. E é isso então. Semana que vem estaremos de volta. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.